Bem-vindos a mais um Conversa com o Cientista. Estamos aqui de volta, eu, o cientista, e nosso grande amigo, o Globo. O Globo ele é um ótimo instrumento de trabalho para um professor de geografia, mas é também um ótimo instrumento de trabalho para um professor de relatividade geral. A gente pode sempre usar o Globo para falar de exemplos. E o Globo é também o grande inimigo de um membro da Sociedade da Terra Plana. Inclusive, eu queria saber exatamente aonde a Terra termina na visão de um terraplanista. Eu realmente não sei. Porque será que é algum lugar conhecido já ou algum lugar não conhecido, né? Porque se fosse algum lugar conhecido, podia achar uma ilha perto, ligar para o cara da ilha e pedir para ele tirar uma foto do fim do mundo para acabar com esse pessoal todo que acredita que o mundo é redondo. Mas enfim, eu também queria saber exatamente, um terraplanista, o que tem no fim do mundo. Eu acho que ninguém nunca foi lá para ver, né? Mas deve ter alguma coisa, ou a pessoa sai voando no cosmos, ou tem uma cachoeira, ou tem um muro, não sei. Bom, se não tiver um muro também, exatamente, algum dia alguém vai querer construir um muro lá, para nos separar do... não sei também. Mas, enfim. Eu estava falando isso porque essa é uma questão que tem um pouco a ver com uma dúvida que eu tinha quando eu era jovem e pensava no universo. Porque a gente se pergunta muito isso. O universo é infinito ou é finito? Bom, quando eu pensava isso, eu pensava sempre alguém viajando lá, buscando o fim do universo. E quando ele chegasse lá, haveria duas opções, claro. Ou o universo é finito, então ele ia achar um fim, ou não era finito, e ele nunca ia achar um fim, porque era infinito. E essas duas opções para mim pareciam sem sentido. Bom, se tivesse um fim, o que seria esse fim? Seria uma barreira? Um muro? Alguma coisa que você não pudesse atravessar? Se fosse isso, o que há depois dessa barreira? E por outro lado, se ele fosse infinito, como é que alguma coisa pode ser infinito? Como é que pode haver algo que a gente não consegue medir o tamanho? Bom, e depois, quando eu fui estudar física, é que eu percebi que isso é um problema talvez de imaginação, ou de nomenclatura, então de uma visão um pouco mais abstrata da coisa, porque é possível existir um universo que ele tem um tamanho fixo, por exemplo, mas ele não tem fim, ou melhor, ele não tem limite. Bom, para a gente poder falar dessas noções, vamos usar o nosso amigo o Globo, porque o Globo é um ótimo exemplo de um espaço finito, ou seja, que tem um tamanho, ou seja, no caso a gente diz que ele é um objeto compacto, ele não é um objeto infinito, ele é um objeto compacto, porém infinito no sentido que ele não tem fim, ou melhor, ele não tem fronteira, ou seja, o globo ele é um objeto compacto, porém não tem fronteira. Vamos entender isso melhor. Primeiro, quando eu falo do globo, eu falo da superfície do globo. E a superfície do globo, ela tem uma área, né? Eu posso medir, eu posso vir aqui e fazer uma medida dessa área e somar todas as áreas e calcular a área total. Por exemplo, o Brasil tem uma área, né? Não sei quantos metros quadrados. E a África, cada país tem uma área. A gente pode somar essas áreas todas e achar uma área total do globo. Então, ele tem um tamanho, porém ele não tem uma fronteira. Se você é uma formiga que vive aqui no globo, você pode percorrer ele todo e percorrer qualquer direção que você nunca vai achar um muro, a não ser que você seja um terraplanista. Aí você acha um fim, seja lá o que ele for. Mas como nós não somos, nós acreditamos no globo, não há uma fronteira, porém ele é finito. Em matemática a gente diz que ele é uma superfície compacta, porém sem fronteira. E a gente pode pensar no universo como uma superfície do globo, porém num espaço tridimensional. No caso, aqui quem mora em cima do globo é uma formiga, porque a formiga ela não tem acesso
a esse outro espaço aqui que a gente tem. Ela não pula, ela não olha para cima. Eu não sei se formiga pula, nunca vi formiga pular, mas eu vou imaginar que não, e nem vira a cabeça para cima. Mas a gente sempre pensa numa formiga como alguém que só consegue viver aqui nesse globo. E da mesma forma, o ser humano é alguém que ele vive nesse universo tridimensional, e se a gente pensar que ele está, por exemplo, mergulhado no espaço quadridimensional, a gente não tem acesso a esse espaço, essa quarta dimensão, né? Não vamos falar do tempo, não vamos confundir as coisas, não tem a ver com o tempo. Eu estou dizendo que a gente pode pensar em um análogo do globo, que o globo tem duas dimensões. Como é que a gente sabe? Bom, a gente só pode ir ou nessa direção ou nessa direção. Elas são ortogonais, então ele tem duas dimensões. No nosso caso, nós temos três dimensões. A gente vai para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo, mas a gente não tem acesso a nenhuma quarta dimensão. Mas ele pode ser compacto, porém infinito. E como é que a gente testa isso? Bom, a formiga testa da seguinte forma: ela fica passeando e ela não acha fronteira, mas ela vê a mesma coisa se repetir. Um exemplo clássico para mim é do famoso jogo Pitfall de Atari. Eu não sei aí quem é, não vou dizer velho, vou dizer maduro. Não, maduro também não é boa. Enfim, conhecedor o suficiente para ter jogado Pitfall na sua infância ou adolescência. E Pitfall era um joguinho que você ia caminhando para frente e você tinha que pular nas bocas dos jacarés, que nem o James Bond, e você tinha que pular nos cipós, e você ia, e eu passei minha juventude, boa parte dela, tentando chegar no fim de Pitfall. E, obviamente, eu nunca cheguei, porque Pitfall não tem fim. Naquela época eu não sabia, e eu notava que as coisas se repetiam. Eu ia e pulava 3 jacarés, 2 cipó, 3 jacarés, 2 cipó, 3 jacarés, 2 cipó, 3 jacarés, 2 cipó, 3 jacarés, 2 cipó. E parecia ver algo de estranho, mas eu achava que talvez depois de pular 3 jacarés e 2 cipó por 78 vezes finalmente ia aparecer. Fim! Você ganhou o jogo. Nunca apareceu. Até hoje eu sinto isso, eu vou ao psicólogo por causa disso. Mas da mesma forma, eu não notei na época, eu poderia ter dito: meu Deus, esse jogo se repete, ele não tem fim. A formiguinha, ela pode partir aqui da África e dizer: um deserto, água, passamos pelo Brasil, água, aqui passamos pela Indonésia. África é um deserto, água, Brasil, água, Indonésia, água, um deserto, água, Brasil, Indonésia, água. Bom, se ela for esperta ou mais esperta do que eu, vai perceber que o jogo está se repetindo e esse negócio não vai acabar, meu amigo. Não importa o quanto você ande, não vai ter fronteira, não vai ter muro, não vai ter fim. Então, o que a gente pode fazer também no caso do universo? Como é que a gente testa isso? Bom, a gente pode pegar a mochila, uma nave espacial e tentar ver se a gente indo, a gente volta para o mesmo lugar. Infelizmente o universo é grande demais para que a gente consiga fazer isso. A gente não consegue nem chegar na próxima estrela, quanto mais na próxima galáxia, quanto mais no fim do universo. Porém, existe uma coisa que vive o suficiente para, talvez, quem sabe, dar uma volta inteira no universo e voltar para o mesmo lugar, que é uma galáxia. Claro, a galáxia não anda, ela está paradinha, porém ela emite luz. E pode ser que a luz que ela emitiu tenha dado uma volta inteira no universo e volte até onde ela está, ou até onde está alguém para observar. Vamos pensar uma coisa similar. Se a luz, eu tivesse uma lanterna, eu emito luz para trás, e essa luz tivesse o tempo suficiente para dar a volta no universo e voltar pela minha frente, se o universo fosse um globo, e eu tivesse um telescópio, eu poderia ver minhas costas. Claro, eu não posso porque eu vou morrer até ela dar essa volta, se o universo for compacto, porém sem fronteira. Mas, como eu disse,
existem galáxias, existem estrelas que vivem mais do que o universo, ou podem viver mais do que o universo, e ela pode ter emitido luz que já tenha dado várias voltas do universo. Então eu, como pessoa inteligente, eu posso olhar para essa galáxia e ver ela 3 ou 4 vezes, por exemplo. Eu vejo a luz que ela está emitindo agora, eu vi a luz que ela emitiu, deu uma volta e chegou até mim, eu vejo a luz que ela emitiu há muito mais tempo atrás, deu 2 voltas e chegou até mim, e eu vejo a luz que ela emitiu há muito tempo atrás, já deu 3 voltas e chegou até mim. Então eu vou estar vendo a mesma galáxia 3, 2, 4 vezes. Pode parecer loucura, não é loucura. Tem gente que faz exatamente isso e fica procurando para ver se o céu que a gente está observando agora vai que as 4 estrelas que ela está vendo não são 4 estrelas diferentes. É a mesma estrela, só que com a luz que já deu várias voltas e está chegando da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez e da quarta vez. É claro que a gente vai ver essa galáxia ou essa estrela em estágios de vida diferentes, porque a luz que chegou a primeira vez vai ser mais recente que a luz que deu uma volta e chegou agora, essa vai ser mais recente do que a luz que deu 2 voltas e chegou agora. O problema é que é tão difícil você distinguir isso, se são 2 estrelas diferentes ou a mesma estrela em 2 fases diferentes, que até hoje ninguém sabe qual é o formato do universo, se ele é finito, se ele é compacto, se ele é não compacto, enfim, se ele é o análogo de um globo, só que em 3 dimensões. Ninguém sabe. Existem pessoas que estudam isso a sério, mas ainda é uma questão em aberto. Mas pelo menos para mim hoje é mais fácil saber que pode ser que exista um universo, vamos dizer assim, compacto, que não seja infinito, que ele tenha um volume bem definido, porém que não tenha fronteira. Então, não sabemos, mas para mim me satisfez, eu não fico mais pensando nisso, eu apenas vou ao psicólogo conversar sobre Pitfall, que nunca cheguei ao fim. Até o próximo programa, comentem, façam perguntas que a gente vai estar aqui tentando respondê-las. Um abraço.